em planta e em corte. Ao lado nós temos a ilustração de um lavatório, não sendo lavatório de coluna, lavatório fixo à parede. Então esse lavatório, ele tem altura 90 centímetros, altura de fixação, que é uma altura convencional, as dimensões 50 por 45, fixo na parede, como ele apresenta na planta, e a sua representação em corte. O mictório, utilizado nos banheiros masculinos, com as suas dimensões, 90 centímetros, sua altura, 35 por 35, a sua representação em planta, e na vista em corte, a representação convencional. Temos ainda como convenções, seguindo aqui, a representação na cozinha para um refrigerador visto de frente, em planta, visto lateral, apenas para facilitar um layout. A seguir nós temos um armário em parede com balcão na cozinha. Então nós temos aí as diversas cotas determinando a altura. Nós temos na planta o espaço reservado para a cuba, que é exatamente onde fica a parte de lavagem, no balcão. Uma cuba que está representada por 50 por 40 e um balcão com 1,80 m, aparecendo aí a seguinte notação de variável, porque os comprimentos eles variam de acordo com cada dependência. E a sua largura, 60 centímetros para a área de utilização. Então nós temos a representação em elevação, a representação em planta e a sua representação em corte. Ao lado nós temos a representação em fogão, nas três vistas, frente, na vista superior e na vista lateral ou em corte, para facilitar a localização desses elementos na edificação. Nos quartos, comumente se usam, na próxima ilustração, aqui nós temos o armário embutido, que é o guarda-roupa embutido, que se usa muito. Então, se planeja uma largura de 60 centímetros. Aqui foi definido 1,50 m, mas podendo ser variável esse tamanho, dependendo muito da situação de cada dependência. E um aspecto de aproveitamento de todo o pé direito. Na lateral nós temos o maleiro, a parte fixada para o maleiro. Então, você observa na planta que foi reservada essa área na dependência do dormitório para se colocar um armário embutido ou guarda-roupa. A seguir nós temos uma nova representação de elemento vazado, podendo ser não um combogó, mas podendo ser um vidro ou similar. E nós temos a sua representação em elevação, poderia ser uma área de vidro. Na planta nós temos a representação desses elementos e na lateral ou em corte também uma nova representação. Uma ilustração de janela no próximo desenho, o peitoril de 1 metro, a altura da janela 1,10 m e ficando com a altura da porta, totalizando 2,10 m e acima do 2,10 m a parte da verga, correspondendo à parte superior à porta ou à janela. Ao lado nós temos uma outra janela, um outro modelo, janela de correr, com um peitoril de 1 metro, altura 1,10 m, na altura total 2,10 m. Normalmente as janelas ficam com a altura da porta, que é para manter uma uniformidade e uma elegância na parte das fachadas. Vendo externamente, geralmente as janelas situam-se na altura das portas. Então nós temos aqui representação da planta de correr, a planta da janela de correr, perdão, e a janela
1 metro a 1,80 m, 1 metro a 2 metros, dependendo muito do projeto. Aqui nós temos uma alocação de um box, tamanho mínimo, 80 por 80, apenas para a gente fazer leitura. 80 por 80, aqui o espaço situado para o chuveiro. Depois nós temos a disposição da área de utilização da bacia e do bidé, 35 centímetros de largura para cada elemento, e área mínima entre eles de 20 centímetros, área de utilização. O lavatório, nós temos 50, a cota faltante aqui de 35 centímetros, no seu tamanho. Depois nós temos o armário, com a largura de 60 centímetros e o comprimento aqui variável. Balcão com lavatório, nós temos 60 centímetros e tamanho variável. Ao lado nós temos representação de janela de báscula ou janela basculante, aquelas que utilizada muito comumente em edifícios, aquelas que abrem para o meio externo. Então nós temos um modelo de janela com a parte maior e em seguida a bandeira que nós vimos anteriormente, que é essa parte com 50 centímetros, a menor parte. Então ela abre com 1,10 m, sua área maior, e a bandeira 50 centímetros. Peitoril de 1 metro. Nós temos essa representação em corte e em elevação. E com isso nós pedimos que vocês identifiquem no exercício as diversas esquadrias de portas, janelas, para dar vazão à parte de leitura e interpretação dos elementos da construção.